então vamos falar especificamente sobre esse trabalho do John Smith, que foi principalmente o que nos colocou definições de ideal, né, e de real, ou de possível dentro de fazendas, né? O John Smith pegou algumas vacas, tá, e colocou elas numa estufa com umidade alta e com temperatura alta. Então essas vacas foram submetidas a um THI acima de 75, tá? E o que ele avaliou nessa pesquisa lá na Universidade do Kansas, tá? Ele avaliou principalmente a frequência respiratória dessas vacas. Por quê? Porque nós temos uma correlação com temperatura interna e frequência respiratória. Então nós sabemos que vacas, quando ultrapassam a barreira dos 39 graus de temperatura interna, elas aumentam a frequência respiratória, tá? Para poder compensar essa troca de calor. Então, o John Smith colocou essas vacas numa estufa, numa sauna, tá? Com um THI praticamente mortal, né? Um THI incompatível com a vida. E ele fez basicamente alguns experimentos dentro do próprio experimento, tá? Avaliando principalmente frequência respiratória e os controles que ele colocou, que eu vou apresentar para você aqui agora, né? Então, a primeira coisa, ele colocou vacas ali que seriam o grupo controle, que ele não fez absolutamente nada durante 90 minutos, tá? Então, ele avaliou a frequência respiratória desses animais sem absolutamente nenhum combate, tá, ao estresse térmico, tá bom? O segundo grupo, ele só colocou vento, tá bom? Ele simplesmente colocou vento nas vacas. O terceiro experimento, água a cada 15 minutos, mas sem vento, né? Então eram ciclos de 1 minuto e com intervalo de 14 minutos, ou seja, a cada 15 minutos as vacas eram colocadas numa aspersão, só que sem vento, né? Água a cada 15 minutos com vento, tá? Então ciclos de 1 minuto, intervalo de 14 minutos, mas com vento, água e vento intercalados. Água a cada 10 minutos sem vento. Água a cada 10 minutos com vento. Água a cada 5 minutos sem vento. E por último, água mais vento a cada 5 minutos, tá bom? E olha o que ele encontrou especificamente. Aqui nós vemos uma vaca com frequência respiratória alta, compatível com THI enorme, né? Então a vaca acaba hiperventilando, né? Mas olha o que o John Smith principalmente viu na medição de frequência respiratória, tá? Olha só, aqui eu tenho todos os controles dele e o tempo em minutos, né? Então ele avaliou essas vacas por 95 minutos, tá? Então a primeira coisa era sem vento e sem água. Notem que a frequência respiratória, a coluna à sua esquerda, a coluna vertical, né, a taxa respiratória, de movimentos respiratórios por minuto, que o fisiológico do animal é até 60 movimentos por minuto, tá? Então a gente tem que entender a fisiologia, porque quando a vaca sobe de 60 movimentos respiratórios por minuto, ela está além da fisiologia normal dela, tá bom? Então ela está hiperventilando. Então era normal, essa vaca está lutando contra a vida, né? Elas chegaram aí na marca de 100 de 100 movimentos por minuto. Isso é lutar contra a vida, tá? Nada mais importa para essa vaca e era o esperado, porque ele não fez absolutamente nada nesse grupo, tá bom? O segundo, desumano, né? Desumano. Esse animal nada mais importa para ele, né? Então assim, ele está lutando contra a vida, tá? O segundo experimento, ele simplesmente adicionou vento, tá? E vento de 3 metros por segundo seria o preconizado, ok? Então ele simplesmente colocou vento, mas sem água, tá? Então essa vaca ficou no ventilador. E note o que aconteceu. A gente simplesmente não teve melhora na condição de estresse térmico dos animais somente com ventilador. Então esse é o primeiro ponto muito interessante do trabalho do John Smith. Bom, quando esse animal hiperventilou, ventilador não serve para absolutamente nada. É quase você estar andando num deserto a 45 graus e abrir as janelas do carro. Você vai ter vento, mas o vento quente não vai resfriar você. Então,
esse é o primeiro grande ponto do trabalho do John Smith. Vento sozinho não serve para absolutamente nada depois que a vaca hiperventilou, tá? Terceiro ponto, sem vento, mas com água a cada 15 minutos, né? Ó, 1 minuto aspersão ligada, 14 minutos desligada. Então é água intervalo a cada 15 minutos, tá? E olha o que aconteceu. Nós tivemos uma ligeira baixa, mas também a gente está acima dos níveis preconizados. Mas a gente teve uma ligeira baixa, praticamente sem diferença estatística, mas tivemos uma ligeira baixa comparado, né, com vento e sem água. Então, a gente já começa a tirar algumas conclusões daqui. A quarta era vento e água a cada 15 minutos. E olha o que aconteceu. Nós já tivemos uma outra baixa. E aí a gente já começa a pensar das recomendações modernas, né? Intercalar vento e água. Então, olha o que aconteceu. A gente teve uma baixa, mas não foi o suficiente. E por que talvez não foi o suficiente? Porque nós tínhamos ciclos longos, de 15 minutos. Isso também é outra conclusão que o trabalho do John Smith nos mostrou, que o intervalo entre banhos é muito importante. E outra coisa que ele já começou a prever aqui é que quando a gente acrescenta vento e água, a gente tem uma melhora na efetividade. A gente tem uma melhora na dissipação desse calor, tá? O quinto controle, né, era sem vento nenhum e ele encurtou o período das aspersões, né? Então, era a cada 10 minutos água, tá? E olha o que aconteceu. Nada aconteceu perante vento e água a cada 15 minutos. Opa, mas o que isso nos mostrou? Aqui a gente tem que começar a tirar conclusões, principalmente as conclusões do ideal, e ao final dos controles nós vamos ver principalmente o que deve ser feito, mas o que pode ser feito. Então, o que isso começou a provar para nós? Bom, água a cada 10 minutos é igual vento e água a cada 15. A mesma coisa, notem o traço pontilhado em azul. A mesma coisa, o combate foi o mesmo. Então, é outro ponto que a gente tem que ficar pensando, né? Principalmente começar a ficar pensativo e aguçar o nosso senso crítico. Bom, água e vento a cada 15 minutos não foi suficiente, mas foi melhor que somente vento, tá? E somente água a cada 15 minutos. Quando eu encurtei a água e não trouxe vento, foi a mesma coisa que vento e água a cada 15. Tá? O sexto controle foi vento, porque ele já tinha visto que vento e água intercalado melhora a condição, mas com o intervalo entre aspersão mais curto, a cada 10 minutos. E olha o que aconteceu. Aqui a gente já começa a trazer as vacas para um patamar de fisiologia. Tá? Mas notem que a gente conseguiu trazer esses animais lá praticamente nos 90 minutos na fisiologia respiratória. Então, o que ele já percebeu aí? Bom, eu encurtando o ciclo de água e mantendo o vento, eu consegui uma melhor eficiência no meu combate ao estresse térmico dos meus animais. O que ele fez no sétimo controle? Ele não colocou vento e ele colocou a aspersão a cada 5 minutos. 1 minuto de ciclo de aspersão, 1 minuto molhando, 4 minutos desligado, totalizando 5 minutos. Então, a cada 5 minutos, as vacas tomavam um banho, mas não tinham vento. Tá? Não tinham vento. E olha o que aconteceu. Praticamente a mesma resposta, estatisticamente falando, do que com vento e água a cada 10 minutos. Tá? E por último, ele colocou o que a gente considera ideal, né? Hoje, atualmente falando. E por que a gente considera isso atualmente? Porque o John Smith provou para nós, na Universidade do Kansas, colocando vacas em saunas. E o que ele fez no último controle? Ele colocou vento, sempre vento, e aspersão a cada 5 minutos. E olha o que aconteceu. As vacas, em praticamente 1 hora, elas voltaram para a normotermia, ou para
fisiologia de movimentos respiratórios. E isso é uma, muito interessante. Uma curva de queda bem acentuada, né? Comparada com Nossa, olha o Nadir, olha a queda, né? Olha a queda, né? Então a gente teve uma eficiência no combate ao estresse térmico com ciclos de água a cada 5 minutos, encurtados, né? E com vento o tempo todo. Tá? Mas o que é mais interessante, né, Ricardo? A gente entender que nós temos o ideal. E o que a gente sabe o que é o ideal, tá? O ideal, a gente sabe que é vento e aspersão a cada 5 minutos. Ciclos de 1 hora, tá? Ciclos de 1 hora. Outra coisa que a gente já sabe que é o ideal pelas novas pesquisas é que uma vaca, a partir do momento que ela for resfriada, ou que a gente combateu o estresse térmico dela, essa vaca demora praticamente 3 horas até voltar a esquentar. Então, isso a gente começa a planejar a estratégia de resfriamento das vacas dentro de uma fazenda. Né? Então, a gente sabe que a partir do momento do ciclo que a gente colocou esses animais em normotermia ou em fisiologia de movimento respiratório, que é a mesma coisa, os números estão correlacionados, essa vaca demora praticamente 3 horas para voltar a esquentar. Tá? Então, a gente começa a traçar estratégias. Esse é o primeiro ponto que a gente sabe que é o ideal. Vento e água a cada 5 minutos. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, além do ideal, nós temos o possível. Tá? Nós rodamos fazenda no país inteiro, você roda fazenda no país inteiro e você cansa de ver vacas tentando serem resfriadas com ventilador. E o John Smith provou para nós que vento sem água não serve para absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, assim, se eu for para fazer alguma coisa para tentar combater o estresse calórico nas minhas vacas, o estresse térmico nas minhas vacas, e eu não tenho capital financeiro para investir, embora o custo-benefício e o retorno seja, indiscutivelmente falando, muito agradável, eu posso simplesmente molhar essas vacas a cada 5 minutos. Por quê? Porque molhando as vacas a cada 5 minutos, eu já tenho, notem a linha, a segunda linha em roxo, olha cá, que é o sem vento e a cada 5 minutos com água, eu já tenho um combate muito grande, melhor do que com água e vento a cada 10 minutos, melhor do que com água e vento a cada 15 minutos e infinitamente melhor do que somente vento. Então, isso nos faz pensar no que é o ideal, temos que seguir sempre e tentar a excelência sempre no ideal, mas a gente tem o possível. Então, para quem não tem nada, Ricardo, qualquer coisa é o dobro. Se eu não tenho nada, molhar minhas vacas a cada 5 minutos num ciclo de 1 hora, eu estou ajudando muito minhas vacas a combater o estresse calórico. Tá bom? Até porque um produtor que está numa situação financeira mais complicada, né, dentro dos desafios da produção, obviamente você investir numa aspersão, em um sistema de molhar as vacas é muito mais barato do que você comprar um ventilador, mas você já Muito mais barato. inicia um processo de bem-estar térmico nesses animais, né? Então, qualquer fazenda consegue, né? Por mais difícil que seja a situação, tanto da estrutura da fazenda, né? Consegue fazer um sistema de aspersão, pelo menos na sala de espera, né? Não, a sala de espera é o momento mais crítico do animal. E nós temos muitas fazendas que têm 3 ordenhas e que as vacas vão 3 vezes por dia e ficam 1 hora dentro dessa sala de espera, no 0 a 0, perdendo. O lugar mais estressante para uma vaca é na sala de espera. Tá? Então a gente não pode trazer uma vaca para a sala de espera para ela ficar no 0 a 0. Jamais. E vocês viram, e você viu, que o John Smith provou para nós que se eu não tenho nada e colocar pelo menos água, eu já estou melhorando muito a vida do meu animal. Muita vida do meu animal. Tá? Então, isso vale principalmente para nós termos aquele bom senso. Que nós temos uma meta a seguir. O ideal, a melhor eficiência foi água e vento. Fato. A cada 5 minutos. Água a cada 5 minutos e vento à vontade. Mas, como eu falei, nós temos que ter o bom senso e entender que às vezes não é possível. Mas uma aspersão é possível. É infinitamente mais barato
do que você colocar ventilador, e é infinitamente melhor você colocar água do que ventilação. A ventilação é importante, não existe discussão contra isso, mas nós estamos falando aqui do ideal e do possível, tá? Então isso é muito importante e um técnico tem que saber criticar as pesquisas e trazer as pesquisas para a nossa realidade. Então a gente tem a meta ideal, muitas fazendas já são eficientes no combate de estresse térmico, mas muitas fazendas só estão colocando vento nas vacas. E se eu pudesse tirar todos os ventiladores e colocar água nessas vacas na sala de espera, seria muito melhor do que somente ventilador. E não sou eu que estou falando, é o experimento do John Smith. Tá, Ricardo? Ou seja, se o produtor tiver que escolher um lugar para ele fazer a refrigeração dessas vacas, o lugar é a sala de espera, correto? Sempre. O primeiro ponto crítico, sim, é a sala de espera. Até tem muitos produtores que estão transformando salas de espera em salas de resfriamento, certo? A sala de espera, ela está ociosa na fazenda, quando não está sendo usada, né? Se a gente tem fazendas com 3 ordenhas, nós temos vacas pelo menos 3 horas por dia ali. E se nós conseguirmos resfriar essas vacas de uma maneira eficiente e ela demorar 3 horas para voltar a esquentar, eu estou falando de uma ordenha da manhã, de uma ordenha ao meio-dia e de uma ordenha à tarde, que eu consigo pelo menos combater em grande parte, ou até pelo menos 50% de todo o prejuízo que eu tenho somente fazendo um processo de resfriamento na sala de espera. Sala de espera é o período mais crítico do animal. Ela gera muito calor, a metragem quadrada é muito pequena, tem vaca empilhada dentro da sala de espera, tá? E nós não podemos deixar essa vaca entrar na sala de espera e ficar no 0 a 0. E volto a falar, a sala de espera fica ociosa. E se eu tiver mão de obra e pegar minhas vacas que estão no lote 2, pré-parto, por exemplo, importantíssimo resfriar vacas no pré-parto, e o Jeffrey Dow nos provou isso, inclusive com vaca seca, eu posso pegar minhas vacas do pré-parto e trazer para a sala de espera para resfriar enquanto eu não estou utilizando. Para a ordenha das vacas, né? Perfeito. Certo, Ricardão? Conseguiu entender? Certo. Perfeito, muito bom. Acho que vamos deixar, caso haja dúvida do pessoal aí que estiver assistindo, eles podem mandar direto para a gente aí, a gente vai responder com o maior prazer. Beleza? Show de bola. César, obrigado, viu, por esse debate técnico aí muito importante, muito interessante, de grande valia. Valeu. Obrigado você. E assim, vamos trazer a ciência para dentro da fazenda, né? É isso aí. Universidade de extensão, universidade que faz experimento científico não é para ficar dentro da universidade. É para nós trazer para dentro da fazenda para melhorar cada vez mais o nosso produtor de leite. E nós temos, lembre-se sempre, o ideal, a nossa meta a ser seguida, mas nós temos infinitas possibilidades de ajustar sem tanto investimento. Tá legal? E a gente não quer inventar a roda, a gente quer trazer o que a ciência está dizendo, está comprovando para dentro da fazenda. Então, exatamente. aqui é um exemplo muito prático de um tipo de investimento dentro da fazenda. Se a gente falar investimento em aspersão, é um investimento relativamente barato comparado a tantos outros investimentos, né? E ele é muito importante. Então, a gente está mostrando aqui que se você não tem possibilidade de ter um ventilador, de ter a aspersão, e tiver que escolher entre um dos dois, já está aí, está explicado qual que você tem que escolher. Exatamente. Toda recomendação tem que ser validada pela ciência. E não somos nós que estamos inventando. Isso aqui é um trabalho do John Smith, a maior sumidade mundial em resfriamento de vacas. E aí, gente, tem outros aí que foram aparecendo ao decorrer dos anos aí. Tá legal? Legal. Obrigado. Valeu. Valeu, Ricardo. Um abraço.